Hoje, então, nós temos aqui a satisfação de receber o nosso irmão Rogério da Silva, trabalhador do nosso movimento espírita já de há muito, trabalhador da arte espírita, membro do nosso querido NEA, Núcleo Espírita de Arte, aqui de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil, né, Rogério? Seja bem-vindo, meu irmão, hoje nos trazendo esse tema tão maravilhoso, Obreiros do Senhor. Fique com Deus e fique à vontade para a sua exploração. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos por essa oportunidade. Nesse momento aqui, estamos em nome de Deus, né, de Jesus. Agradecemos desde já o convite para estarmos aqui, compartilhando com os amigos, nessa manhã de domingo, algumas reflexões em torno do nosso Evangelho de Jesus, né? Como já foi mencionado, a gente gostaria de abordar hoje o tema Os Obreiros do Senhor. E nós vamos ver até que esse tema tem muito a ver com o momento atual, né? Com a situação que a gente vive, um momento de transição planetária, um momento em que as provações estão vindo em abundância, né? Estão se exacerbando, os momentos difíceis, né? Desafiadores, na verdade, para todos nós, e que a gente precisa superá-los, né? Dentro desta ordem natural da evolução planetária. Esse capítulo dos Obreiros do Senhor está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Que trata dos trabalhadores da última hora. E para ilustrar, né, esse capítulo, né, como acontece em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia apresentando um trecho evangélico, né? E a partir dali, então, ele vai abordando, ou ele próprio, ou por meio das instruções dos Espíritos, vai abordando aquele tema. Então, esse capítulo inicia com a parábola dos trabalhadores da última hora, que é uma parábola que talvez os irmãos já conheçam, né? Mas eu me permito aqui ler para a gente relembrar, né? E poder dar todo o subsídio para a nossa exposição da manhã de hoje. Então, Jesus nos conta, né, a seguinte parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhe dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te.
Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Como sempre acontece, né? Jesus usa da alegoria, né? Usa dos termos da época, das coisas que as pessoas entendiam naquela época para inserir ali nessa história aparentemente simples, né? Conceitos grandiosos, conceitos valiosos. Então, a gente tem que procurar extrair, né, dessa história a sua essência, né, o espírito da letra, né, para a gente poder compreender a dimensão de todo o ensinamento. E, por várias vezes, Jesus compara, né, o reino de Deus a um senhor, né, proprietário, e manda os seus subordinados, enfim. Várias parábolas têm esse significado. Jesus, porque as pessoas na época não tinham o devido entendimento, né, da espiritualidade, até mesmo de Deus, né, dessa forma como o Espiritismo nos apresenta hoje, Deus não como uma pessoa, né, que tem as suas imperfeições, né, um homem que tem os seus defeitos também, mas como uma energia soberana, criadora, mantenedora do universo. Então, na época, as pessoas não tinham esse entendimento. Então, Jesus tinha que dar a ideia de Deus como um pai, né? Um senhor, um patrão, algo assim, para facilitar o seu entendimento. E veja que interessante que o Senhor chamou para a vinha os trabalhadores. O que significa isso? O trabalho é a lei natural, é uma lei natural, né? O trabalho é instrumento de progresso. O trabalho é algo que foi criado por Deus para benefício dos seus filhos. Todos nós evoluímos por meio do trabalho. E devemos ter um entendimento aqui, trabalho no sentido mais amplo, não apenas o trabalho profissional, o trabalho assalariado, né? O trabalho com o qual eu me mantenho financeiramente para a minha manutenção. Claro, esse é um tipo de trabalho também. Mas os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, quando se refere à lei do trabalho, que trabalho é toda ocupação útil. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós produzimos, criamos, né, e que de alguma forma tem utilidade e vem colaborar com alguém ou com a própria coletividade, com a sociedade, isso é trabalho, independentemente de ser assalariado ou não, né? Então, o trabalho ele é um instrumento de progresso, né? Então, Deus faz o trabalho, né, dessa lei como um instrumento para, inclusive, completar a sua obra. Por quê? Vamos ler lá no Livro dos Espíritos também, naquela parte primeira, quando trata das causas primárias, quando fala da obra da criação, né? Deus, universo, enfim. Inclusive, nos falam Deus como causa primária de todas as coisas, e os outros dois elementos são o espírito e a matéria, né? Então, Deus criou. Mas Deus não criou o universo de forma completa, né? Ele permite que os seus filhos, os espíritos, auxiliem no processo, né, de trabalho para completar a obra. Né? Pode até parecer estranho, né? Claro que Deus é perfeito, é absoluto, né? Mas ele oportuniza a seus filhos, seus espíritos, essa forma, esse instrumento que é o trabalho, para que através dele, né, os espíritos possam se desenvolver e, ao mesmo tempo, colaborar e contribuir com o trabalho de Deus, né? Então, o trabalho é algo que é permanente, e tudo no universo trabalha. Quando a gente vê a própria evolução dos mundos, das coisas, nada mais é do que um trabalho de Deus, né? Os planetas girando, né, por toda as leis, por meio das leis físicas, isso é a manifestação do trabalho de Deus que está operando permanentemente. E aqui mesmo, na nossa natureza terrena, a gente percebe o quanto ela trabalha, o quanto ela tem produzido. As árvores, né, produzindo frutos, se desenvolvendo, as águas ao correrem pelos rios, levando a fertilidade às terras, todas
os animais, né, operando dentro do ciclo natural da vida, né, proporcionando tudo isso de belo, de extraordinário que nós temos no nosso universo. As próprias plantas produzindo, pelo mecanismo da fotossíntese, o oxigênio para a manutenção da vida dos seres humanos. Enfim, tudo no universo gira em torno do trabalho. E não poderia ser diferente no nosso planeta Terra. E hoje, né, nós vivemos uma época em que nós temos muitas facilidades. Nesse momento, por exemplo, né, nós estamos nos valendo de um recurso tecnológico, a internet e todas essas plataformas de transmissão de imagens e sons, né, ao vivo, né, e atingindo muitas pessoas, não apenas no nosso círculo restrito da nossa cidade ou do nosso bairro, mas no mundo. Nesse momento, nós podemos estar tendo espectadores aí lá no Japão, né, nos assistindo aqui. Olha só que coisa extraordinária que é a tecnologia dos dias de hoje. Só que essa tecnologia, ela não surgiu assim do nada, né? Não foi da cabeça de alguém que, de repente, deu um estalo e ele... Isso é fruto de um acumulado de conhecimentos, né, que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Então, por trás de toda a tecnologia que nós temos hoje, há conhecimentos que foram sendo desenvolvidos por meio de séculos, né? Podemos até, por exemplo, citar a matemática, né? Porque muitos cálculos precisam ser feitos para a produção da engenharia, da tecnologia, enfim, e a matemática de quando vem? Vem lá da Grécia, né? Então, são conhecimentos que vão se acumulando e vão se ampliando e vão proporcionando cada vez mais a descoberta de novas metodologias, novos recursos que vêm facilitar, vêm contribuir para uma melhor qualidade de vida de todos nós, da própria organização da sociedade, enfim. Na medicina, acontece o mesmo, né? Quantas coisas nós utilizamos hoje, né, que proporcionam a cura de muitas doenças, enfim, que foram sendo acumuladas ao longo dos séculos. Então, o progresso, né, o processo de evolução do planeta, ele acontece dessa forma, sempre aproveitando, resgatando todo o conhecimento adquirido ao longo dos séculos, ao longo do tempo, né? E, em cada momento histórico do nosso planeta Terra, nós tivemos gerações, né, que viveram e que contribuíram, né, de alguma forma, para que a gente chegasse no estádio em que se encontra hoje, né? Cada geração, cada povo, cada país deu a sua colaboração, de forma que hoje nós temos um resultado, né? Da mesma forma como hoje nós estamos gerando novos conhecimentos, novos produtos, novas formações que vão servir para gerações futuras. E é assim, né? Então, toda a humanidade, ao longo do tempo, veio desenvolvendo, veio trabalhando, veio produzindo, veio colaborando com a obra do Senhor. Porque, como nós falamos, Deus criou o universo, né? Porém incompleto, e que, através do trabalho dos seus filhos, os espíritos, ele iria se completando e iria, ao mesmo tempo em que esses próprios espíritos vão evoluindo. Olha só a grande sabedoria divina, né? Segundo essa ótica, né? Segundo essa lógica. Deus é perfeito, né? Tudo que ele faz é de uma perfeição suprema, né? Tudo tem uma utilidade, tudo tem uma razão de ser. Então, é dessa forma que a evolução se processa, né? Ao mesmo tempo que é a evolução individual de cada ser, de cada espírito, mas o trabalho dele também vai contribuir com a evolução do outro, né? E da sociedade como um todo. E é por isso que nós vamos identificar na história da humanidade tantos espíritos missionários que vieram contribuir, né, com o desenvolvimento da sociedade. Esse acúmulo de conhecimentos, né, não se deu apenas com relação ao conhecimento material, né, ao desenvolvimento tecnológico, da ciência, enfim. O conhecimento moral, ele também foi se desenvolvendo ao longo desses séculos aqui na Terra. Claro, numa velocidade não tão rápida quanto a do conhecimento tecnológico. Mas já temos, sim, uma evolução moral, né?
houve uma evolução moral, embora a gente perceba que ela ainda não estava ou não está no nível que deveria estar, por nossa própria negligência, né? Então, da mesma forma que na ciência os ensinamentos, né, os conhecimentos foram se amplificando, sempre sustentados ou embasados por conhecimentos anteriores, ainda que esses conhecimentos tenham sido equivocados, né? Porque a ciência ela é assim, né? Faz um experimento, mas não deu certo, então se percebeu através daquele erro que não era assim, devia ser de outra forma. Então, mesmo o conhecimento equivocado, ele contribui para o desenvolvimento. Na área moral, acontece da mesma forma. Todo o arcabouço moral que nós temos hoje, ele é fruto de um acúmulo de informações que foram trazidas ao longo dos séculos por vários espíritos missionários. Para nós que somos espíritas, né, temos o entendimento que a doutrina espírita ela seria a filosofia espiritualista mais ampla, que nos dá uma maior visão, uma visão mais completa de toda a nossa realidade, da nossa dimensão espiritual, né? Porque ela nos fala da imortalidade da alma, da existência de Deus, da comunicabilidade dos espíritos, da evolução, enfim, vários princípios, né? Que mantém essa relação, que nos identificam quem nós somos, né? De onde viemos, para onde vamos, qual a razão de estarmos aqui nesse planeta, enfim, todo esse conjunto de informações que vão impactar no nosso comportamento ético-moral, né? E, como nós falamos, para nós somos espíritas, percebemos que esse arcabouço doutrinário, no momento evolutivo que nos encontra, é aquele que mais nos satisfaz, é aquele mais amplo que nos dá essa visão. Mas a própria doutrina, ela não surgiu assim num passe de mágica. Não obstante, claro, todo o trabalho de Kardec, da codificação dos espíritos instrutores, é evidente, óbvio, né? A doutrina não existiria sem o trabalho específico deles naquele momento. Mas sustenta, né, toda a estrutura doutrinária do espiritismo as informações pretéritas também. E podemos dizer até o próprio cristianismo, né? Porque da mesma forma como Jesus não veio destruir a lei de Moisés, né? O espiritismo também não veio destruir a lei de Deus, a lei de Jesus, a lei trazida por Jesus e por Moisés, né? Pelo contrário, veio ampliar, né? Veio dar uma nova visão, uma nova compreensão das coisas. Então, é um conhecimento acumulado, né? Então, no campo moral, também nós aproveitamos o trabalho, né, produzido por missionários que vieram antes do advento do Espiritismo. De tal forma que hoje nós vivemos, né, nós temos em nossas mãos, né, uma gama enorme de recursos, né, sejam tecnológicos, científicos, ou mesmo morais, informações de ordem da espiritualidade, né, que ajudam a orientar a nossa vida, a ter uma qualidade de vida melhor, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Se nós temos tudo isso hoje ao nosso dispor, né? E assim, de uma maneira até bastante facilitada, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente busca, a gente logo acha, né? A internet facilita muito, né? Essas pesquisas, enfim, esse volume de informações que nos ajudam. Ele foi fruto do trabalho de gerações e gerações seguidas ao longo dos séculos. E cada momento, né, um povo, uma geração contribuiu, né? Então, esse é o chamado que Deus foi fazendo, né, aos espíritos. A cada um ao seu tempo, né? A cada um dentro da sua especificidade, né, para colaborar com o progresso do planeta. E dentro dessa perspectiva, né, nós que vivemos no mundo atual, somos, vamos dizer assim, os últimos, né, até esse momento evolutivo que nos encontramos. É claro que a evolução ela é infinita, né, ela continua. Virão outros, né, mas a cada novo que chega, também será o último, porque ele vai estar sempre na fase, né, recebendo tudo aquilo que foi sendo construído dali para trás, né? Então, dentro dessa ótica, dessa perspectiva, nós nos enquadraríamos nessa condição de último. Estamos agora vivendo um momento, né, em que estamos usufruindo o trabalho de todos aqueles. E também compete a nós
tarefas, funções, para dar continuidade ao processo de evolução planetária. Se cada um contribuiu ao longo do tempo, nós também temos que contribuir para que gerações futuras possam também usufruir. Evidentemente que, à luz da doutrina espírita, né, que nos traz o ensinamento da reencarnação, a gente sabe que o espírito vai passando, né, várias vezes pela face da Terra. Então, é claro que, se considerarmos do ponto de vista espiritual, né, nós vivemos lá atrás, vivemos várias vidas, estamos agora aqui, nesse momento, né? Mas, do ponto de vista material, a nossa geração atual, ela está aproveitando tudo aquilo que as gerações passadas nos oportunizaram. Então, nessa perspectiva evolutiva, cada um teve a sua tarefa, cada um tem que cumprir o seu papel. E agora estamos aqui, né? E fomos chamados. Como o trabalho Deus é justo, né? Ele recompensa os seus filhos, né? Ele remunera, entre aspas, né, os seus filhos pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação. E qual é essa remuneração? Claro que não é uma remuneração física, né, financeira. Na parábola, Jesus referiu-se ao denário, né, que era uma maneira de compreensão, de poder entender, perceber, né, que havia uma recompensa, né, e como eles não tinham, na época, nenhuma perspectiva de vida futura, não é que não tinha perspectiva, mas não tinha noção, conhecimento, né, como nós temos hoje. Então, a maneira que Jesus encontrou para dizer essa recompensa foi por meio de uma recompensa financeira, um denário, né, que era um valor da época. Mas a verdade é que essa recompensa não é algo financeiro, não é algo material, né? É algo que diz respeito ao espírito, porque o esforço, né, o empenho, a dedicação por meio do trabalho, né, faz com que a gente evolua, que a gente desenvolva potenciais, passe a ter novas aptidões, e isso amplia o nosso conhecimento, amplia as nossas percepções, né, e nos faz entender melhor, até mesmo, quem nós somos, a realidade que nos encontramos, e conseguimos enxergar perspectivas de futuro e da continuidade do processo. Então, isso é um grande benefício para cada um de nós, né? É a própria evolução, é a alegria, o prazer de colaborar com o Senhor na obra da criação, ser um co-criador, né, do universo. Essa é a recompensa. Por isso que ela é igual para todos, não existem privilegiados. Independente do momento em que eu esteja, né, eu sempre vou ganhar esse denário, essa recompensa que é a minha evolução, né? Associado a isso, ao princípio reencarnatório, né, nós vamos perceber a justiça divina, porque se eu estava lá no passado, né, e recebi pouco, agora eu estou aqui, já tenho mais conhecimento, vou continuar trabalhando, vou ampliar, vou receber daqui nas gerações futuras também. Então, é um ad eterno, né, através da reencarnação. Mas a recompensa é sempre a mesma, é simplesmente a gente ser beneficiado, né, não apenas no atendimento das nossas necessidades materiais, mas principalmente das nossas necessidades espirituais que nós temos, da evolução, do conhecimento, do autoconhecimento, né? da plenitude espiritual, né? Para cada vez mais galgarmos os planos evolutivos da vida. Então, é nesse sentido, por isso que o denário é igual para todos, né? Se nós estivéssemos preocupados apenas com os interesses materiais, né, apenas com a parte financeira, que representa o lado material, foi o que aconteceu com os trabalhadores ali. Eles estavam trabalhando simplesmente para receber o dinheiro, né? Mas não é esse o objetivo, né? Que Jesus queria dizer, né? Ele estava se referindo à recompensa da própria evolução, né, do desenvolvimento espiritual do ser humano. É evidente, claro, que nós olharmos sob o ponto de vista material, todo o trabalho deve ser assalariado financeiramente, porque é a forma que a gente encontrou, né, para que as pessoas possam se manter, e para se manter materialmente falando, nós precisamos de recursos materiais, entre eles o dinheiro, óbvio, né? De maneira alguma estamos aqui divulgando que a partir de agora a gente vai trabalhar apenas gratuitamente, né? Não é isso. Mas devemos entender o espírito da letra, né? Que não se restringir apenas ao trabalho material, né?
Não devemos apenas atender às nossas necessidades materiais, mas que esse trabalho também possa refletir em nós, né, a alegria de ser um atuante, né? E talvez seja isso que diferencia muitos trabalhadores, e muita gente que trabalha apenas para ganhar o salário, né? Ao passo que outros se sentem importantes porque estão, de alguma forma, colaborando, contribuindo, né, para as pessoas, para o mundo e para a sociedade de modo geral. Nesses tempos atuais em que a gente está vivendo, né, de pandemia, nós estamos percebendo aí um esforço gigantesco, né, da própria comunidade científica na tentativa de se buscar vacinas, por exemplo, para curar, né, essa doença, né, e amenizar, né, os impactos que ela tem causado aí para o nosso mundo. Então, é um momento de sacrifício, né, nesse momento que todos nós coletivamente estamos passando, né? Assim é a vida, né? Porque é através desses desafios que o espírito tem que procurar esforços, procurar empenhar-se para sair do lugar comum. Quando tudo está muito tranquilo, né, a gente vai meio que se acomodando, né, se satisfazendo em simplesmente usufruir tudo aquilo que a gente conquistou, né? Mas quando aparece uma dificuldade, né, aí nós temos que nos mexer, né, sair daquela zona de conforto e buscar resolução para esse tipo de problema. E nesta forma, a gente acaba desenvolvendo, descobrindo, paralelamente, outras coisas além daquelas que vão atender aquelas necessidades mais imediatas naquele momento. O que queremos dizer com isso? Quando estamos vivendo agora essa situação de pandemia, com certeza, nos ambientes hospitalares, né, médicos, enfermeiros, aqueles que estão muito empenhados em tentar descobrir a cura dessa doença, estão verificando coisas, né, que vão servir não apenas para a própria Covid-19, mas para outras práticas médicas, né? Porque é assim, né? Então, é dessa forma que Deus impulsiona, né, o progresso. E, a partir daí, modificações de procedimentos hospitalares, de regras, né, os protocolos, enfim, tudo visando, né, cada vez mais uma melhor qualidade de vida para a própria sociedade. Então, vejam, mesmo as situações difíceis que a gente atravessa, né, elas têm esse potencial de despertar em nós a capacidade de gerar novos conhecimentos que vão trazer um benefício para a própria sociedade, né? Então, nós que vivemos os tempos atuais, somos chamados, né, a contribuir nesse sentido. E aí que entra a questão dos obreiros do Senhor. Porque quem são esses obreiros? Somos todos nós, humanidade, que estamos vivendo esse momento atual, né? E esse obreiros, né? Essa questão, essa classificação de obreiro, quem é um obreiro? Aquele que faz a obra. Não é simplesmente trabalha, mas são obreiros do Senhor, trabalham em nome do Senhor, né? O que o Senhor quer? O que Deus quer? É o progresso, é a evolução. Ele quer que todos os seus filhos voltem ao seu seio, né? Que eles progridam, que eles evoluam. Então, nós temos que trabalhar por isso. De que forma? Da mais variada forma possível, né? Não vamos imaginar que esse obreiro do Senhor é agora sair na rua com o evangelho na mão, falando, berrando, né? Querendo que todo mundo se converta a Deus. Não precisa isso, né? Mas é através das nossas ações, dos nossos atos, né? Levando para as pessoas, levando para o mundo concepções de vida, né, que façam as pessoas entenderem que devemos trabalhar para o Senhor, né, que não há ninguém fadado ao sofrimento, né, que o sofrimento é um momento passageiro que visa apenas o nosso desenvolvimento, o nosso despertar, né, e que devemos contribuir para a construção de um mundo melhor. E isso ganha uma dimensão gigantesca, gente, porque a gente imagina, né, não, são apenas os grandes líderes mundiais que interferem na evolução planetária. Eu sou um simples cidadão, né, de uma cidade pequena, minúscula. Que papel eu tenho, né, nessa tarefa de regeneração planetária? A gente pode pensar assim. É bem a verdade que os grandes
os líderes mundiais, enfim, eles assumiram uma grande responsabilidade, por alguma razão que a gente não desconhece, né? Talvez provacional, kármica, ou expiatória, ou mesmo missionária, enfim, acabaram esses espíritos assumindo essas funções que têm uma responsabilidade gigantesca em suas mãos, porque as suas ações podem impactar na vida de milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Mas isso não tira de nós a nossa própria responsabilidade, porque as nossas ações somadas individualmente acabam criando todo um ambiente, né, planetário. E aí a gente entra, por exemplo, na questão ecológica, né, do meio ambiente. E a gente está sentindo, né, cada vez mais assim, a natureza nos gritar, né, dizendo que nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado. Né? Não precisamos mais ficar assim poluindo de qualquer jeito, usufruindo as coisas, sem a preocupação em respeitar o ciclo natural da natureza, da própria natureza. Né? Então, atitudes pequenas, como simplesmente saber dar um destino adequado ao seu lixo e não simplesmente descartá-lo em qualquer lugar, né? Isso é uma atitude responsável, né? Que vai contribuir e muito com o desenvolvimento planetário. Né? Qual é o futuro, qual é o planeta que nós queremos deixar para as nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos? Um planeta saudável, um planeta respirável ou um planeta poluído? Né? Então, mas é só eu, sou uma pessoa. Mas imagine, se todo mundo pensa igual, né, ninguém tem essa preocupação, então as coisas vão continuar cada vez piores. Né? Então é preciso tomar a iniciativa para fazer algo de bom. E influenciar as outras pessoas a fazerem o mesmo, a convencê-las, a conscientizá-las da importância que devemos ter, né, com o meio ambiente. Esse é apenas um exemplo que nós citamos aqui. E como ser um obreiro do Senhor? Trabalhar pelo bem-estar da comunidade. Né? Trabalhar por proporcionar uma vida com mais qualidade para as pessoas, para que essa planeta Terra, que foi criado com tanto amor, com tanto carinho por Deus, né, sob a engenharia de Jesus, né, tão bem pensado, elaborado, por que agora nós vamos destruí-lo? Vamos ter cuidado com essa escola, né, vamos zelar por ela. Da mesma forma como os alunos, né, devem zelar pela sua escola, que é um patrimônio público, não ficar riscando, pichando, destruindo, né, mas cuidar, porque aquilo ali é de uso coletivo, de uso de todos, foi construído com essa finalidade. Então, Deus construiu o nosso planeta, né, essa escola, para a gente usar, e a gente simplesmente é negligente com ela, né, e vai usar de qualquer forma. Não, temos que ter cuidado. Isso é ser obreiro do Senhor. Né? Então, é assim em todas as áreas da vida, né? Em todas as nossas áreas de atuação. Muitas vezes a gente pode pensar, o que eu posso fazer? Qual é a minha missão enquanto obreiro? Novamente, recorremos aqui à grande sabedoria de Deus. Por quê? Deus colocou em cada um de nós algo muito bonito, que serve de orientação e serve de luz, né, para nos conduzir sobre o nosso comportamento, que se chama vocação. Todos nós temos uma vocação para alguma área. Uns têm uma vocação muito grande para a área da saúde, outros para a área das engenharias, das ciências, outros talvez não tenham uma vocação para alguma atividade intelectual, por exemplo, mas tem uma vocação enorme para atividades operacionais ou mesmo braçais, enfim, não importa. Não importa, não. Tudo tem utilidade, tudo é importante. Então, se eu tenho uma determinada vocação e eu posso usar essa minha vocação, né, esse meu perfil, para o benefício, né, do mundo, contribuir de alguma forma, melhorar a vida das pessoas, enfim, eu estou sendo um obreiro do Senhor. Então, o que vai me conduzir é exatamente isso, aquilo que já está em mim. Né? Eu não preciso me espelhar no outro, dizer, não, agora eu tenho que assumir uma grande função, porque aquele fez isso, porque aquele fez aquilo. Não. Cada um tem dentro de si todo o potencial. E é por isso que nós estamos aqui. E é isso que Deus quer, que a gente desenvolva exatamente esse nosso potencial para poder, dessa forma, transformar o planeta. São coisas insignificantes, que talvez, num primeiro momento, não aparecem os seus resultados. Mas
é dessa forma, gradativa, né? Lenta, que as coisas vão se processando. Talvez a gente não veja o resultado agora, mas vai ver o resultado futuramente. E quando a gente estiver lá no mundo espiritual, né, depois de ter partido aqui na Terra, a gente olha para trás, né, e vai avaliar a nossa existência aqui. Meu Deus, eu poderia ter feito aquilo e não fiz, né? Ou então, nossa, aquilo foi tão insignificante, eu não sabia que representava tanto, né? E esses relatos estão cheios, né, na obra de André Luiz, né, quando ele relata as experiências dos espíritos no mundo espiritual, né, os seus depoimentos, enfim, e o quanto eles falam, né, de situações como essa, coisas que eles poderiam ter feito, né, e não fizeram, ou coisas que eles julgavam que eram sem importância e que foram de uma importância gigante, né, para a sua situação espiritual naquele momento. Então, que a gente possa ter essa visão, né, de se transformar num obreiro do Senhor. O espírito Erasto, né, que inclusive empresta seu nome, né, para a instituição do Centro Espírita da CERT, né, traz uma mensagem nesse capítulo, né, sobre a missão dos espíritas, né, porque se nós espíritas, absorvemos pela doutrina, né, todo um conhecimento enorme, né, a respeito da vida, que nos consola, que nos conforta, que nos traz ânimo, que incentivo para continuar a trabalhar pelo bem, não obstante toda essa convulsão que a gente vive, né, todo esse mundo atribulado, assim, de coisas que parecem, vem tudo ao mesmo tempo, né, e a gente deve ter a serenidade, né, para perceber que tudo isso faz parte do processo da evolução, né? Devemos manter a calma, a tranquilidade, saber que o planeta Terra não está alheio aos desígnios divinos, né? À providência divina. Tudo tem uma razão de ser, tudo isso era previsto, né? Nós temos aí as próprias profecias lá de João, né? Vão falar, né, desse momento turbulento que a Terra iria atravessar, e nós estamos vendo agora, né? Na prática, não sabemos até quando, né? Vai isso, mas enfim, estamos no meio da tempestade, mas o importante é que mantenhamos a fé, né? Mantenhamos a firmeza de propósito, a confiança em Deus, né? Na espiritualidade, e fazer a nossa parte, né? Independentemente de medir resultado, né? E aí nos vem à mente aquela historinha de que havia um grande incêndio numa floresta, né? E aí tinha aquele passarinho, né, que ia lá no mar, molhava o bico, vinha e jogava uma gotinha para tentar apagar o incêndio, né? E aí perguntaram, você acha que essa gotinha aí vai resolver esse incêndio? Ele, não, eu acho que não, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? Então é dessa forma, né? Se todo mundo fizer a sua parte, né, o mundo se transforma, né? Porque o mundo, a vida, ela é resultado das ações de todos nós, né? Não existe um destino assim alheio à participação do ser humano. Tudo que nós somos hoje é reflexo daquilo que nós fizemos no passado. E da mesma forma que tudo que a gente faz hoje vai refletir no futuro, né? Por menor e mais insignificante que sejam as nossas ações, mas elas têm reflexo, né? E isso, o próprio conceito de globalização, né, deixou muito claro, assim, né? Hoje não existe mais ações isoladas. Qualquer ação que a gente faz acaba refletindo e tendo impacto em algum lugar, né? Quando eu faço alguma coisa errada, né? Quando eu furto alguma coisa, quando eu negligencio alguma coisa, alguém vai sofrer a consequência daquela minha ação, né? Seja agora, seja um pouco mais tarde, né? E a gravidade desse reflexo, desse impacto, vai estar na gravidade da minha ação, né? Quanto maior a gravidade, pior vai ser o resultado. E da mesma forma que às vezes uma ação insignificante também vai gerar impactos, né? De alguma forma vai colaborar com alguém ou com alguma coisa no futuro, né? E às vezes a gente não tem condições de medir no momento, mas só o tempo vai mostrar, né, o resultado das nossas ações. Então é isso, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa manhã para podermos refletir sobre esse capítulo, né, do Evangelho, os obreiros do Senhor. Que Deus nos ilumine, né, aumente as nossas consciências, né, dilate as nossas consciências para que a gente possa ter noção exatamente do nosso papel nesse mundo atual, né, contribuindo de alguma forma com a evolução do nosso planeta e se tornando um obreiro. Obrigado.